Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar com o nosso curso de C#, especialmente direcionado para o Visual Studio 2012, onde na última aula nós iniciamos como desenvolver um aplicativo desde o início nessa linguagem, procurando entender quais são os elementos que fazem parte dessa composição desse programa. Enfim, nosso assunto continua agora e nós vamos tratar inicialmente sobre os Value Types. Value Types é um dos assuntos bem iniciais da linguagem de programação. A sua interpretação, ou seja, a forma de significado e a relevância do significado é bastante ampla, porém a gente vai tentar dividir bem o assunto para que seja bem plausível o entendimento. O que se entende por Value Types? É um recurso da linguagem de programação que serve para atribuição de valores em variáveis, ou seja, eu tenho uma variável e ela é utilizada, de acordo com uma nomenclatura, uma declaração minha, para guardar um tipo de valor com um tipo de característica, com um tipo de limite dentro dessa especificação. Então esse é o grande ponto que a gente tem que aprender a observar qual é o tipo de variável que a gente está usando desse recurso para a gente saber que tipo de valor, que tipo de limites estão disponíveis para essa interação com essa variável. Então eu vou continuar aqui no meu projeto FirstSample, certo? Vou adicionar nessa solution aqui um novo projeto. Esse projeto é uma console application. Vou chamar ele Value Types. E vou trabalhar com os tipos de valor aqui. Ele já vai criar então o meu program CS vazio para mim dentro do namespace Value Types, que foi o nome da solução que eu larguei. Ele tem uma classe programa aqui que está à minha disposição. Bom, vamos pensar agora em Value Types. O que esse Value Types quer dizer e o que eu quero dizer com isso para que vocês entendam a sintaxe da nossa aula. Bom, declaração de variáveis, que é o que a gente está tratando agora, ou seja, a declaração desses recursos, ela é bastante conhecida em qualquer linguagem de programação, porque todas elas têm, né? Porém, tem que saber usar dentro do .NET porque elas são um pouquinho mais complicadas que as linguagens mais simples. Sendo assim, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, o inteiro, que é o int, e se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar que isso aqui é um system.int32. Ou seja, todos os tipos de variáveis são derivadas desse assembly chamado system, e que eu tenho dentro do system uma série de tipos. Aqui vocês podem ver int16, int32, int64, que é o número de bit para cada um desses tipos de variáveis. Então, dependendo da utilização e da necessidade do recurso, eu vou utilizando um tipo ou outro. É claro que utilizar um ou outro tipo interfere na utilização da memória do aplicativo, é lógico. As linguagens de programação mais antigas preocupavam-se muito com isso, com essa utilização de memória. Hoje em dia os recursos para a computação são bastante ampliáveis, são bastante extensos, então nós não temos mais muito esse tipo de preocupação. Mas no inteiro, que é o padrão, a gente pode declarar dessas duas formas. Ou eu chamo system.int32 e declaro o nome de uma variável, com um valor atribuído ou não, dessa forma, ou assim, int i. Certo? Tanto uma quanto a outra. Se eu faço a declaração dessa variável e seto um valor para ela, ela automaticamente já está com o valor atribuído. Se eu não coloco esse valor, isso quer dizer que essa variável não está assinada, ou seja, é uma variável não utilizada, é uma variável nula. Ok? Vamos utilizar o exemplo do i aqui primeiramente. Caso eu queira printar esse valor na minha tela, eu vou então utilizar um writeLine com esse valor i e ele vai printar o valor na tela. Como a gente viu na última aula, eu coloco um readLine, um readKey aqui, um read, para poder receber esse valor de clique segurando a minha tela aberta. Então, se eu executar esse meu código aqui, certo? Opa, só um errinho meu aqui, deixa eu setar o meu projeto como o Startup Project aqui. Isso, meu Value Types.
Agora sim. Então, apareceu o valor 10 aqui para mim, o valor que eu atribuí para essa minha variável. Certo? Outro ponto que é muito importante é você entender a diferença que existe na declaração dentro de um método, esse meu método estático aqui, depois a gente vai ver o que significa, e eu fazer uma declaração aqui fora do meu método e dentro da minha classe. Isso difere e tem uma relevância que é a seguinte: eu posso utilizar essa minha variável A em todos os meus métodos dentro da minha classe, certo? Existe um porém. Se eu procurar aqui utilizá-la dentro de um método estático, eu não vou conseguir. E é uma restrição que eu tenho, uma restrição conhecida por eu estar utilizando um método estático. Mas essa restrição aqui a gente vai estudar ela com mais calma depois, para eu poder mostrar o que significa essa modificação toda que a gente está fazendo. Porém, de maneira simplificada, eu tenho então uma declaração de um inteiro e um print na tela quando há essa declaração. Se eu não fizer essa declaração e simplesmente mandar rodar o código, ele vai me dar um erro aqui, dizendo que existe um uso aqui de uma variável que não foi determinada, não foi atribuída a um valor específico, certo? Então eu preciso atribuir um valor. Dentro desse tipo de declaração que nós estamos vendo, nós temos uma outra forma também, que é a seguinte: eu posso declarar numa linha abaixo, eu tenho um int i, e eu posso fazer uma declaração para esse valor desta forma. Em qualquer ponto do meu aplicativo, aqui, certo? O que eu não posso fazer é simplesmente pegar um inteiro e declarar um valor que não seja de inteiro. E as strings a gente declara através de aspas. Nesse caso, para que isso funcionasse, eu precisaria fazer da seguinte forma. Eu utilizaria a string, certo? E atribuiria um valor a ela, dessa forma. Isso funciona ok. E eu posso mostrar esse valor dentro da minha execução. Aqui está. Esse é o princípio. Eu tenho aqui o system.string, como vocês podem ver, e eu tenho aqui o int32. São os dois tipos de variáveis mais comuns, e a gente vai ver alguns deles mais agora. Dentro desse nosso curso, eu vou utilizar sempre digamos assim, uma biblioteca de informações oficial da Microsoft, chamada MSDN, onde ali eu tenho todas as informações necessárias com relação aos dados que eu preciso. Bom, se eu for tratar primeiramente com vocês de dados integrais, digamos, de valores integrais, eu tenho uma referência, um código de referência que me ajuda nisso, que é esse aqui, certo? Vou ter a tradução aqui para a gente. Ok. Então, os tipos que eu tenho disponíveis para mim são esses aqui para eu tratar de valores inteiros, certo? Eu tenho um sbyte, que vai de menos 128 a 127, que é um inteiro assinado de 8 bits, certo? Eu tenho um byte, que é de 0 a 255, que é um inteiro de 8 bits sem o sinal, ou seja, ele não vai até um valor negativo. O char aqui não vamos entrar no ponto agora nele, mas eu tenho o short, eu tenho o short, int, o int, certo? Que é um valor sem sinal também, um long e um ulong. O que muda eu utilizar um valor ou outro, certo? O que você precisa saber daqui? O que eu digo? O que eu dou de recado? Primeiramente, é entender que essas declarações aqui elas são passíveis de mudanças durante um projeto. Eu preciso pensar sempre nisso. E eu preciso entender que eu também não posso usar um long para guardar uma idade de uma pessoa, né? Eu preciso ter um bom senso aqui para saber que tipo de variável que eu vou utilizar. Então, a utilização desses recursos, ela é muito mais plausível e passível ao bom senso do que qualquer outra coisa. Sendo assim, eu faço uma declaração de uma ou outra ali na tela, elas já ficam entendíveis. Ou seja, você viu como é que declara inteiro, as outras funcionam da mesma forma. Então, se eu quiser, no caso, declarar aqui um long, certo? Se eu desejar declarar um long aqui,
colocando na tela, eu tenho como setar um long aqui à minha disposição, certo? E o long nada mais é aqui que um int 64. Certo? Ele tem uma representação que é um atalho que a gente utiliza, que é a declaração de long. Porém, se eu utilizar aqui system.int64, ele também vai fazer valer da mesma forma como vale para um long, certo? Ou seja, eu tenho as minhas abreviações que eu posso utilizar durante o meu desenvolvimento e eu tenho uma forma que ela é reconhecida pelo meu framework. Isso aí é tranquilo. Depois dessa primeira análise, a gente entra numa discussão de ponto flutuante. Se você já estuda desenvolvimento de software, certamente já ouviu falar disso, né? O ponto flutuante ele é utilizado para guardar valores com uma precisão alta, ou seja, quando eu preciso usar um valor valendo-se de vírgulas, e essa informação da precisão precisa ter um número alto de dígitos. A gente usa nesse caso a declaração do float para passar um valor que tenha até 7 dígitos de precisão, certo? E eu posso utilizar o double quando eu quero utilizar até 15 a 16 dígitos de precisão, certo? Dessa forma. Só que aqui entra um conceito novo. Viram que deu erro nessa minha declaração? Eu preciso colocar não vírgula, porém ponto para fazer essa declaração. Agora veja bem, no float, mesmo se eu colocar o ponto, ele vai dar um erro geral aqui dizendo o seguinte. O erro, ele não consegue converter para o tipo float. Para que eu possa declarar uma variável float e eu represente ela dessa forma que eu estou colocando aqui, eu preciso utilizar a literal f para que ele reconheça essa informação, certo? Desculpa aqui no final. Certinho? Aí ele consegue saber que essa informação que eu estou passando é um float. Ok? Já o double ele é diferente. Toda declaração que eu faço com esse valor de precisão dessa forma, ele já se reconhece automaticamente como um double. O f precisa dessa declaração do float. Quando eu vou usar um e outro, dependendo da minha necessidade de ponto flutuante. Quando eu preciso de uma precisão de até 7 dígitos, aqui nas casas decimais, pode ser float. Se não, até 15 ou 16 dígitos é o double. É isso que a documentação oficial da Microsoft nos passa e é isso que a gente passa para os alunos. É lógico, esses cálculos todos que estão sendo feitos aqui são cálculos que não são tão usuais dentro de um software dessa forma. Você vai fazer um cálculo utilizando operadores, enfim, e isso esse tipo de informação explícita, ou seja, de eu colocar um valor para uma variável, dessa forma aqui, ela não é tão usual. Mas a gente passa isso porque é necessário, certo? Na prática, o float e o double são utilizados para cálculos, enfim, envolvendo softwares matemáticos, algum tipo de software que calcule informações de precisão. Porém, quando a gente vai pensar assim na utilização desse tipo de variável, a gente vem à mente da gente um software financeiro, né? Ou seja, como eu faço para declarar uma finança. Para isso, a gente usa normalmente o decimal, certo? O decimal é também um valor que tem uma precisão grande, de 28 a 29 dígitos. O decimal é muito utilizado para valor de finanças, muito utilizado dentro do .NET, e ele é recomendado, inclusive, pela documentação da Microsoft para se usar dessa forma, certo? Se eu quiser usar um valor 10.88 aqui, nesse caso ele vai pensar que isso é um double, não funciona. Eu preciso colocar, ao tratar como um decimal, um mzinho no final, que ele reconhece isso como uma string válida. Ok? Para você que está começando a usar a ferramenta, eu estou sem numeração de linhas aqui, certo? Eu fiz isso por gosto só para mostrar como funciona. Eu vou em Options, Text Editor, All Languages, coloco Line Numbers aqui, o Word Wrap para ele dar o Enter quando terminar a visualização da linha, o tamanho dela. E eu tenho aqui numeração
das linhas, que é muito importante, me ajuda muito no desenvolvimento, certo? Ele está mostrando essas variáveis aqui sublinhadas em verde porque elas não estão sendo utilizadas, certo? E eu vou acompanhando o meu desenvolvimento aqui pelo error list. Eu tenho 5 warnings aqui, não tenho nenhum erro por enquanto. E isso aqui, ele está dizendo aqui que a minha geração do assembly 1.0, está faltando uma declaração aqui do número da minha versão como um total, né? Ou seja, ele quer que eu coloque os asteriscos nele lá para ele poder se valer do acréscimo da versão, da ampliação da versão. E aqui ele vai me dando essas informações. Ó, isso não chega a ser um erro de compilador, porém é um warning que para ele é importante. Ele me diz aqui, ó, você está tendo alguns warnings aqui, essas variáveis estão sem uso, dê uma olhadinha nelas que elas podem lhe atrapalhar no seu software, estão usando memória aqui sem uso algum, certinho? Bom, pensando em .NET, eu vou ter essas variáveis declaradas aqui, eu tenho softwares que declaram dezenas, centenas delas, mas normalmente a máquina virtual do .NET consegue trabalhar muito bem com esse volume grande de variáveis, ou seja, normalmente isso não é um problema para o software. O maior problema dentro do .NET, tanto utilizando uma aplicação depois em Windows ou web, é na realidade a gente saber trafegar essas informações da forma certa, né? No compilador ele já não é mais um problema como a gente tinha há um bom tempo atrás em linguagem de programação. Isso funciona até muito bem. Bom, pessoal, entendendo essa primeira parte com os tipos de variáveis, tanto inteiros quanto os pontos flutuantes, incluindo o decimal, você já tem então uma base para começar a entender que tipo de variáveis você vai usar dentro do seu projeto. Então pense bastante nisso. A gente retorna na próxima aula, continuando com esse desenvolvimento dentro da linguagem C#, entendendo essa sintaxe, como ela funciona, certo? Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado e até logo.